Fala pessoal, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo. E pessoal, hoje saiu uma notícia no CIC News, que é um dos maiores sites daqui de imigração e tudo mais. Achei muito interessante, apesar de ser sábado, eu estou aqui para compartilhar com vocês. Tem muito a ver com imigração, muito a ver com a mão de obra. Eu sei que muitas pessoas que querem vir para cá estão às vezes tem a primeira intenção é trabalhar e tudo mais. Então isso tem muito a ver, achei bem interessante. Que é o seguinte, eu vou ler um pouco da notícia para vocês, tá? A taxa de desemprego no Canadá cai para baixa recorde de 5,1%. A demanda por trabalhadores está crescendo no Canadá à medida que o desemprego diminui e as vagas de emprego aumentam. A taxa de desemprego no Canadá atingiu um novo recorde de baixa de 5,1%, o ponto mais baixo desde que dados comparáveis se tornaram disponíveis em 1976. Então, isso é uma grande notícia, significa recorde histórico, né? Desde 1976, né? Quando começou a ser comparado, né, esses dados. O Statistics Canada é tipo o IBGE daqui, tá? Informou em sua pesquisa mais recente sobre a força de trabalho que a força de trabalho ganhou 39.800 empregos em maio, principalmente em trabalhos em tempo integral. Mais de 135 mil pessoas encontraram trabalho em tempo integral no mês passado. Os ganhos foram liderados por mulheres trabalhadoras em todas as faixas etárias. Aí tem aqui uma questão do economista. Aí eles falam: com base nos resultados da pesquisa de vagas e salários da Statistics Canada em março, a proporção de pessoas desempregadas em relação às vagas de emprego atingiu uma baixa histórica de 1,2, destacando as pressões de oferta de trabalho enfrentadas pelos empregadores que buscam atrair e reter funcionários. Ou seja, aqui ele fala que, simplificando, os empregadores canadenses não conseguem encontrar pessoas suficientes para trabalhar, um problema que pode estar aqui para ficar. Então, o que significa essa taxa de desemprego, né, de 5,1%? Significa que a economia tá assim, bombando e tal? Não necessariamente. Significa que o Canadá perdeu muitos imigrantes, né, em relação à pandemia. Muitos voltaram, muitos não voltaram para cá ainda, enfim, não sei. Mas o que acontece é a falta de mão de obra, né, para suprir, né, a demanda de trabalho e tal, enfim, as ofertas de trabalho. E isso é uma questão histórica do Canadá, tá, galera? Eu já falei em outro vídeo aqui. O Canadá, ele sempre sofreu, historicamente, ele sempre sofreu com problema de falta de mão de obra, tá? Nos anos 80, na construção, vieram muitos portugueses, italianos, enfim, várias nacionalidades. Nos anos 90 também construção, mas vieram muitos chineses. Hoje tem muitos indianos, principalmente questão de TI, né? E isso é um problema histórico do Canadá, tá? E é que eles falam aqui, com o envelhecimento da população, nos últimos anos o número de aposentados que sairão da força de trabalho excederá a entrada de novos trabalhadores. Tá aí a questão, isso porque o Canadá traz muitos imigrantes, né? A gente sabe como é a política do Canadá. Ah, cadê aqui? Isso é um economista, né, que falou: a queda subsequente nas taxas de participação resultará em taxas de desemprego baixas, mesmo que a economia canadense alcance um crescimento limitado do emprego, ou seja, mesmo que não cresça tanto, a taxa de desemprego vai continuar baixa devido à falta de mão de obra. Essa é uma notícia boa para quem procura emprego, mas pode se tornar cada vez mais difícil para as empresas encontrar pessoal. Em outras palavras, a atual escassez de mão de obra só pode piorar para os trabalhadores, né? Ou desculpa, para os empregadores, né? Porque os empregadores estão tendo dificuldade para ter aquela mão de obra qualificada mas para quem quer trabalhar é uma boa notícia, né? Querendo ou não. Embora uma fonte potencial de oferta de trabalho sejam aqueles que não participam da força de trabalho, mas relatam que poder trabalhar, que são aquelas pessoas que teoricamente já estão aposentadas, talvez, que são potenciais trabalhadores, mas não são, né, trabalhadores. No entanto, o número de potenciais trabalhadores fica aquém da 1 milhão de vagas de empregos relatadas. Então, ou seja, mesmo assim, com aquelas pessoas que teoricamente não precisam mais trabalhar, ainda está aquém do número de vagas, né? O Canadá precisará continuar recebendo imigrantes para ajudar a atender essas demandas trabalhistas. Em 2022, o Canadá deve admitir 431.645 novos residentes permanentes, um novo recorde. Somente no primeiro trimestre de 2022, o Canadá conseguiu atingir
conseguiu quase 114 mil novos residentes permanentes e está a caminho de atingir essa meta. Ou seja, é uma boa notícia para quem quer trabalhar, quem está querendo vir para o Canadá. Então eu penso, será que a hora é essa de vir migrar? Que agora que eles estão realmente precisando muito de mão de obra. Eu sei que muitos de vocês têm essa intenção de vir para cá, principalmente assim para trabalhar. Então é uma notícia muito boa, né? Mas é aquela questão, né? Aquela notícia assim, 5,1%. Pô, a taxa de emprego, pleno emprego, não necessariamente como eles falaram aqui, não quer dizer que seja pleno emprego, mas existe realmente essa falta de mão de obra, né? Que as empresas estão tendo muita dificuldade e quando eles acham uma pessoa, eles fazem de tudo para manter a pessoa, né? Então, achei muito interessante essa notícia aí. Queria saber o que vocês acham. E é isso aí. Mesmo no sabadão aqui, tá chamado de sabadão chuvoso aqui, resolvi compartilhar com vocês. Valeu? Se inscreve aí, deixa um comentário. Valeu, abraço.